Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Code Loper Villanueva. Desde já eu agradeço as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Muitas pessoas me imploraram para fazer um react do senhor Lucas Banzoli. Eu já tenho um histórico pregresso com este sujeito, uma vez que ele tinha um blog cheio de falsificações históricas chamado Heresias Católicas. Eu achava até divertido o título, porque a pergunta que ele não quer calar é: heresias católicas em relação ao quê? E quando nós observamos um vídeo como esse, que ele grava, cujo título é Qual é a Igreja Verdadeira?, você chega à conclusão de que ele não chega a conclusão alguma. Ele não tem capacidade racional e lógica de afirmar um conceito teológico. Quer dizer, um sujeito desse completamente despreparado do ponto de vista teológico, como também podemos dizer histórico, filosófico, enfim, é simplesmente a cultura do ressentimento que há no meio protestante. Desculpa porque eu estou rouco, peguei uma gripe violenta aqui. Pará é um lugar maldito para gripe, não é por causa da umidade, da chuva, enfim, né? Mas voltando ao assunto. Então o Lucas Banzoli é um daqueles criadores de caso que Pedro, que Paulo, na época primitiva apostólica, dizia pra gente se afastar. Por quê? Porque ele é um sujeito que tem problemas. Eu não sei de que natureza ele tem esses problemas, mas, por exemplo, quando um indivíduo vive tão somente da negação e do ódio patológico à Igreja Católica, como também, em nome disso, é capaz de publicar um livro como o chamado Em Defesa da Sola Escritura, em que ele distorce textos da patrística, então nós podemos dizer que esse homem tem problemas, no mínimo, de caráter. Porque da feita que esse sujeito pega textos históricos da cristandade para falsear a cristandade, falsear o entendimento da cristandade, então nós podemos duvidar da credibilidade acadêmica, histórica, não somente de suas fontes, como também da sua própria pessoa. Então essa foi a briga que eu tive com ele, e não somente isso, infelizmente eu perdi esse conteúdo em que gravei com um amigo meu, o Israel Azevedo, que é um estudioso da patrística, em que ele pegou esse livro, Defesa da Sola Escritura. A gente comentou sobre esse livro. E o Israel Azevedo mostrava o que o Lucas Banzoli publicava e o texto original. E eram coisas totalmente diferentes. Então, nós podemos sim duvidar da credibilidade e das intenções do Lucas Banzoli quando ele fala de Igreja Católica. Mas eu gostaria aqui de tecer alguns comentários sobre esse vídeo que ele fala qual é a Igreja Verdadeira. E o mais impressionante é que você não chega a conclusão alguma. Você não consegue descobrir a Igreja Verdadeira. Simples assim. Vamos lá. Oi gente, aqui é o Lucas, e depois de alguns vídeos um pouco mais polêmicos eu decidi voltar com o canal com um vídeo com um tema mais leve, mais tranquilo, mais fácil, que é sobre qual a única igreja verdadeira, né? Então já vamos tratar um tema bem fácil aqui, né? Mas brincadeiras à parte, a gente vai falar hoje sobre o significado da igreja, que é baseado em um artigo que eu escrevi em resposta ao Dave Armstrong, que ele escreveu 50 artigos contra a minha pessoa, e aí eu tô nessa maratona de artigos respondendo ele, e um dos artigos é justamente sobre esse tema, né? Explicando 1 Timóteo 3,15, né? Contexto que ele gosta de usar muito, né? Como todos os apologistas católicos, e a gente vai falar sobre qual o significado de igreja. A questão é a seguinte: qual seria essa igreja que Paulo diz que é a coluna e sustentáculo da verdade, de acordo com algumas traduções, ou a igreja sobre a qual, né, a gente vai ver lá em Mateus 16,18, né, sobre esta pedra a edificaria a minha igreja, né, se essa igreja realmente, não importa se é edificada sobre Pedro, sobre Jesus, sobre a confissão de Pedro, mas o que seria essa igreja à luz da Bíblia, né? E aí a gente vai chegar à conclusão, né, de qual é essa tal igreja verdadeira, né? Fica escutando esse vídeo até o final para ver se a sua igreja aparece aqui nesse vídeo, né? Claro, vocês vão chegar à conclusão de que é o seguinte: ele vai reduzir a igreja como se fosse uma espécie de torcida organizada. Só isso. Olha, todos os salvos em Cristo, em todas as igrejas, é igreja. Dispersos pelo mundo. É como se fosse uma roleta russa. A tese dele é baseada no quê? Numa visão liberal, no mínimo. E no final das contas a gente percebe que a tese é desonesta, porque na prática não afirma igreja alguma. Porque a igreja não é somente uma reunião de pessoas em nome de Cristo. Porque o Cristo pode ser qualquer coisa, pode ser o Cristo dos espíritas, pode ser o Cristo ariano, nestoriano, ou seja, qualquer heresia cristológica pode ser inserida dentro desse conceito de igreja que ele coloca. Aliás, nós temos que entender que
o senhor Lucas Banzoli é considerado herético até para os protestantes tradicionais, uma vez que ele nega a imortalidade da alma. Tá, então como é que eu posso dizer que uma igreja tem unidade de fé, unidade de corpo, mesmo e único batismo, né? Nós podemos dizer que tem o mesmo Deus quando eles se contradizem em pontos eclesiológicos, cristológicos, etc. Eu não posso dizer que são parte da mesma igreja uma pessoa que acredita na imortalidade da alma e o outro que nega a imortalidade da alma. São duas proposições excludentes e distintas. Como também, eu não posso dizer que é cristão uma pessoa que nega a trindade. E assim sucessivamente. Então, para ele é o seguinte, como ele quer ficar de boa com a turma das heterodoxias protestantes, aí ele fala, olha, cristão é aquele que se reúne em nome de Cristo, tá legal? Descoladinho. Ah, vá se fuder, cara. Vamos lá. Eu espero que se eu não falar que é a sua igreja, você não fique zangado comigo. Continue assistindo meus vídeos. Ah, se eu falar, claro, porque a autoridade infalível para julgar o que é igreja é o Lucas Banzoli, evidentemente. Vamos lá. Bom, vamos lá para o Catecismo Católico, que está lá no parágrafo 846, ele vai dizer o seguinte: por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Ou seja, ele está aqui claramente dizendo que que a Igreja de Cristo é unicamente a Igreja Católica, que se você não for católico, você está lascado, sai para o inferno, pelo menos se você souber, né, que a Igreja Católica foi fundada por Cristo, e que é uma instituição, logicamente a instituição deles, né, aqui é a forma que o Catecismo Católico define. Outro parágrafo vai dizer exatamente o seguinte: a igreja, a casa de Deus, é o lugar próprio para a oração litúrgica da comunidade e paroquial. Aí vai falar que é o lugar apropriado da oração na presença real de Cristo, o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia, né? E aí um lugar favorável e importante para a verdadeira oração. Então a gente vai ver aqui que o próprio Catecismo Católico ele vai definir a igreja como uma instituição, a instituição deles, evidentemente, e também como um lugar, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, Lucas. Percebe-se que você não sabe o que é uma instituição. No fundo, você adere a esse tipo de protestantismo liberal que a igreja é qualquer coisa. É uma reunião da torcida do Flamengo, do Corinthians, é a mesma coisa. É isso que você reduz à dimensão da igreja. A igreja é institucional sim, por quê? Porque ela tem chefia, ela tem autoridade, ela tem regras, ela tem corpo de doutrina, ela tem admoestações, ela tem proibições, dentre outras coisas. E nós vamos perceber aqui, mostrando na própria escritura isso. Vamos lá. então aqui a gente vai ver nesse vídeo se a Bíblia define a igreja realmente como uma instituição ou como um lugar. E a gente vai começar aqui, em primeiro lugar, pela concordância de Strong, né, que é o maior léxico que já conhecido, né, o mais famoso pelo menos. Lá no verbete 1577 você vai ver a definição de eclesia. Várias definições, eu vou colocar aqui na tela, né, para você. Esse pessoal gosta de brincar de erudição, citando grego, achando que a Bíblia é como se fosse a Constituição brasileira, em que você pode criar uma hermenêutica a partir do nada. E mesmo na Constituição brasileira você não pode criar assim, você tem que se basear na ideia do legislador, da Assembleia Constituinte e assim sucessivamente, né? Mas é assim mesmo, é a arbitrariedade, é o caos, é a anarquia teológica, é a anarquia institucional, em que cada cidadão se acha mais autorizado para falar a Bíblia, em detrimento, evidentemente, do menos autorizado. Mas vamos lá. Eu não vou ler todos aqui, mas a definição básica de eclesia é a totalidade dos cristãos dispersos por todo o mundo. Também pode representar ou significar a totalidade dos cristãos de um determinado local, né? Então, por exemplo, quando fala dos cristãos em Antioquia, está falando da totalidade dos cristãos naquele lugar, especificamente, ou seja, em Antioquia. Mas se a alusão é o termo igreja de uma forma mais ampla, mais geral, sem localizar algum lugar específico, então está falando de todos os cristãos de todas as partes do mundo. Ou seja, não se trata de uma instituição, né? A igreja é, sei lá, batista, a católica romana, ortodoxa, adventista, não sei qual, não. Está falando simplesmente de uma alusão a todos os cristãos verdadeiros, né? Todo o povo de Deus, onde quer que ele esteja reunido. Então, entendi. Então é o seguinte, quer dizer, ele não está falando da igreja adventista, da igreja ortodoxa ou católica, não. Ele está falando dos cristãos dispersos, um cristão genérico. Só que existe um problema em torno desse seu discurso, filhinho. Primeiro, o adventista não tem o mesmo tipo de pensamento ou o mesmo tipo de credo em relação ao ortodoxo, que não tem com relação ao católico, que não tem com relação ao Lucas Banzoli. E aí? Aliás, eu acho até que o Lucas Banzoli é muito próximo dos adventistas, justamente por causa dessa ideia da mortalidade da alma. Então veja como ele é desonesto. Ele não afirma absolutamente nada. Ele está afirmando apenas o seguinte: olha, eclésia é um grupinho assim, sabe, que se reúne em todo final de semana, de uma forma muito dispersa, né? Não tem autoridade, não tem chefia, não tem nada. Isso é um erro. Na verdade, a eclésia, ela é eclésia justamente porque ela se identifica como um corpo. Isso está na Bíblia. E o que é um corpo? Um corpo
é uma forma institucional. Pelo menos quando nós falamos de corpo místico, nós temos um aspecto espiritual da igreja, um aspecto sobrenatural da igreja, mas esse aspecto sobrenatural tem uma natureza visível na reunião e na identidade daquele grupo chamado cristão. E essa identidade desse grupo chamado cristão também se reflete nas suas chefias. E quais eram as chefias naquele momento? Eram as chefias apostólicas. Tanto é verdade que essa igreja não somente tem autoridade de chefia, como também ela tem o poder de ligar e desligar. Significa o seguinte, que ela tem o poder de afastar e de inserir, de excomungar e de reintroduzir. Isso é uma forma institucional. Então percebemos aqui que ele não sabe que é uma instituição. Ele simplesmente reduz a uma generalização. Sabe o que parece muitas vezes, o que é mais engraçado nesse tipo de argumento de que a igreja é um grupo de pessoas dispersas pelo mundo que clamam o nome do Senhor de uma forma verdadeira, mas que eles não são capazes nem de se unir em pontos comezinhos de fé? Parece aquela ideia agnóstica que nós encontramos, por exemplo, no perennialismo. Só que é um perennialismo porco. Se alguém pegar, sei lá, as obras de René Guénon ou do Fridtjof Schuon, que fala da unidade transcendente das religiões, então eles dizem que existe uma religião pura que foi corrompida pelas dissidências das religiões, por assim dizer, que são apresentadas. Mas dentre todas essas religiões, digamos assim, existem pontos de verdade que se unem numa religião pura única, que evidentemente só os gnósticos acabam revelando, né? É esse que é a piada da história. É a mesma coisa dele. Então, por exemplo, o Lucas Manzoni pode dizer que a igreja é qualquer coisa e coisa nenhuma, ao mesmo tempo. Claro, a única que não é igreja é a católica, mas trocentas heresias diferentes, trocentas dissidências diferentes são igrejas, né? Ainda que se diga o irmão, vai entender por quê, né? A única igreja que preserva a unidade não é igreja. Agora, a dita igreja que é cheia de divisões, de heterodoxias, em que ele não se entende porcaria nenhuma, aí ele diz que isso aí é todo mundo os irmãos em Cristo e blá blá blá. E quem define o que é igreja e que não é? Evidentemente que é o iluminado Lucas Manzoni. Porra, vamos lá. Esse é o conceito que a gente vai ver com a coisa de Strong. Agora, será que esse é o conceito que a gente pode extrair na própria Bíblia, né? A gente vai ver, em primeiro lugar, o significado básico de igreja, que está diretamente atrelado ao corpo de Cristo. Essa linguagem a gente vai ver Paulo usar muito lá em, por exemplo, Efésios 1, 22 e 23. A gente vai ver o seguinte: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aqui está, obviamente, falando do corpo de Cristo, né? Aí Paulo vai falar a mesma coisa lá em Efésios 5, 23, em Colossenses 1, 24, vocês estão aí na tela, né? Então Paulo define a igreja como sendo o corpo de Cristo. Então, para a gente saber o que é a igreja, basta saber o que é o corpo de Cristo. Esse é o problema. Porque na verdade, da feita que você diz que igreja é qualquer coisa e coisa nenhuma, e isso porque você diz que você detecta heresias católicas. Heresias católicas em relação ao quê? Em relação ao seu umbigo, evidentemente, né? Você não define coisa nenhuma. Essa capacidade de enrolação que ele tem, porque é isso. Porque se você pegar, por exemplo, o blog dele, que é cheio de baboseiras, ele joga um conjunto de conteúdos desconexos para corroborar os preconceitos e o ódio que ele tem pela igreja. E ele não tem aquela capacidade de concluir a partir de uma análise isenta das fontes. Não, ele já tem uma preconcepção, que a única heresia que existe é a católica. As heterodoxias protestantes podem ser toleradas e até respeitadas, mesmo que se assemelhem à igreja católica. Ou seja, é uma visão teológica caótica. E, claro, quem é o depurador, a casa do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade para julgar o que é herético não é? Esse palhaço aí de voz fina. Agora ele parece que colocou hormônio masculino no corpo dele, por isso que ele começou a falar com voz grossa. Veja os vídeos anteriores dele, uma voz fininha, era muito engraçado. Ele tinha voz de moça, né? Eu não sei se dá, talvez ele tinha uma bola a menos, aí colocaram uma bola a mais e ele ficou mais machão, mas enfim, vamos lá. E Paulo vai responder, né, aos Coríntios exatamente o que é o corpo de Cristo. A 1 Coríntios 12, eu recomendo que você leia todo o texto que está aí na tela, se você quiser pausar o vídeo, vai ajudar bastante. Tá do versos 12 até o 27. Obviamente eu não vou ler todos esses versículos aqui, para não ficar um vídeo gigantesco, né? Mas ele vai dizer que cada um de nós é individualmente um membro desse corpo, juntos nós formamos isso que é chamado de o corpo de Cristo. Então, ele vai... Sim, mas só que para se ter um membro individual de um mesmo corpo, esse corpo também tem que ter a mesma doutrina, a mesma fé, único batismo, o mesmo Deus e etc. O que você falou simplesmente não quer dizer nada. Você pegou apenas um versículo bíblico, citou, tá? Ah, porque a igreja é o corpo místico. Tá, como se define o corpo místico? Até agora, nós estamos 4 minutos e você não definiu porra nenhuma.
Não definiu nada. No fundo, você vai dizer assim, os membros dispersos nas denominações protestantes, né, que tem amor por Cristo, aquela coisa bem genérica, bem rala mesmo, você vai dizer que essa é a comunhão dos salvos, que está dispersa, né, e que não tem entendimento de corpo, diga-se de passagem. O corpo, na verdade, é um elemento puramente abstrato, que ninguém identifica visivelmente, que ninguém identifica no plano da fé, que ninguém identifica no plano da comunhão. Vamos lá, besterol. Vai dizer ali no verso 27, ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Então existe um certo clichê que diz a igreja somos nós, e não é apenas um clichê, isso aí é explicitamente declarado na Bíblia, né? A igreja realmente somos nós. Agora é necessário tomar cuidado, que tem alguns que mudam esse termo, né? Esse provérbio, para ficar, a igreja sou eu, né? Não, pera lá, a igreja somos nós o quê? Eu não sou a igreja se eu não acredito no corpo de doutrina da igreja. A igreja não somos nós, isso é uma visão gnóstica. A mesma gnose em afirmar, por exemplo, que existe uma verdade cristã inatingível que só foi atendida por um grupo que você diz que é corpo, mas que está disperso. Isso é gnóstico. Eu sou membro do corpo de Cristo, da feita que eu adiro às verdades que são guardadas pela igreja legítima corpo místico. Eu não sou a igreja. Eu só sou a igreja como parte dela se eu acredito no corpo de doutrina que ela estabelece, como também eu faço parte dela na medida que eu também obedeço às suas chefias que foram decididas e deixadas pelos apóstolos. Então, da sua organização não tem a menor lógica, por exemplo, como você está afirmando, que é o seguinte, individualmente eu não posso dizer que eu sou igreja, eu sou pessoalmente igreja, mas eu tenho que falar de uma forma coletiva. Sim, só que para eu falar de uma forma coletiva, eu tenho que ter uma doutrina comum com essas pessoas, um corpo de ortodoxia, como também uma chefia comum que me una a essas pessoas. Da feita que você não afirma isso, então não existe a ideia de que eu sou a igreja, porque qualquer pessoa pode ser a igreja a partir desse argumento. O Lucas Banzoli, que não acredita na imortalidade da alma, pode ser tão igreja como aquele que diz que acredita na imortalidade da alma. O Lucas Banzoli, que eu não sei se ele é adventista, tá? Ele não conta quem ele é, né? Isso é um outro aspecto da desonestidade intelectual de certos apologetas protestantes. Eles não contam qual é a base doutrinária que eles acreditam. Então eles ficam defendendo o peixe dele, puxando brasa para a sardinha deles, da igrejinha, da seitinha deles, sem você saber que de fato ele está defendendo o ponto de vista daquela facção, daquela fragmentação. Então eles ficam nesse papinho, não, igreja não salva. Ou então eles falam, igreja somos todos nós, né? Esse tipo de joguinho retórico. Mas eles não falam realmente onde eles se congregam, onde eles comungam, etc. Até todo momento eu nunca vi o Lucas Banzoli falar, eu sou batista, eu sou adventista, eu sou luterano, eu sou calvinista. Não, ele não fala isso. Eu sou cristão. Aí a palavra cristão, evidentemente, admite um gênero de coisas que você pode ser sugerido a acreditar, né? Claro, se você é um cristão que nega a trindade, você é cristão. Se você é um cristão que nega a imortalidade da alma, você é cristão também. Se você é um cristão que nega o domingo, ou é um cristão que nega a Eucaristia, ou é um cristão que nega isso, então você pode ser colocado nessa pecha, segundo o Lucas Banzoli, sem ter o rótulo de herético, porque segundo ele, a única heresia que existe é a católica, mesmo que ele seja herético até para os padrões protestantes. Mas vamos lá. É como se a pessoa sozinha fosse a igreja. Não, você sozinho não é a igreja. Bom, se você está dizendo que a igreja somos nós individualmente. Só podemos dizer que a igreja é um corpo justamente porque existe uma unidade nesse corpo. Só podemos dizer que essa igreja é um corpo porque essa unidade é visível. Só podemos dizer que essa igreja é um corpo porque existe um conjunto de ensinamentos que são únicos e que são ensinados a mesma coisa, digamos assim, no tempo e no espaço. Ou seja, aquilo que é ensinado no século I é a mesma coisa que é ensinado no século XX. Pelo menos nos aspectos essenciais da sã doutrina. E não somente a questão doutrinária, mas a questão da chefia. A mesma chefia que obedecemos nós católicos é a chefia apostólica. Os bispos em comunhão com o Papa são sucessores dos apóstolos, eles nos deixaram sucessores. Isso também não é válido para você, senhor Lucas Banzoli? Claro que não, né?
O único que se acha que é coluna e fundamento da verdade é você. Mas vamos lá. Paulo diz, vocês, ou seja, coletivo, né? Vocês são o corpo de Cristo e seus membros em particular. Ou seja, individualmente nós somos um membro do corpo. Juntos, né? Ou seja, todos esses membros, eles formam o corpo, né? Então... Tá, mas o que define o corpo e o que define o membro? O membro é definido pelo corpo. E o corpo é definido por não somente um corpo doutrinário, que os une uma mesma fé, como também uma mesma chefia, que garante a unidade, sem a qual não existe igreja. Então o corpo místico é uma comunhão mística em que Cristo é o cabeça e tem a ação do Espírito Santo para nos inspirar, mas ao mesmo tempo essa ação do Espírito Santo se reflete não somente no grupo de pessoas que creem no mesmo credo, mas também num corpo de autoridades eclesiásticas que tem como função serem guardiães da fé. Vamos lá. É correto dizer que todos os cristãos juntos formam a igreja, mas não que nós individualmente falando, né, que eu individualmente, você individualmente, seja a igreja como um todo, né? Na prática é o que acontece dentro da sua teoria. Da feita que nós temos um adventista isolado que vai ser salvo, um luterano isolado que vai ser salvo, um calvinista isolado que vai ser salvo, e você diz que o corpo místico é a junção dessas pessoas que não se entendem em coisa alguma, então eles podem dizer, eu sou a igreja. Mesmo que eles não tenham comunhão com aquelas pessoas que guardem a mesma fé, ou pelo menos a questão da graça. Então o luterano pode se dizer individualmente, eu sou a igreja. Já que os outros demais luteranos, que talvez não tenham o mesmo sentido da fé dele, ou o mesmo sentido da graça dele, talvez possam não se salvar. É isso que você está falando. Eu tenho que comungar com pessoas que nutrem a mesma fé que a minha. Essa mesma fé implica um conjunto de preceitos pelos quais eu creio que seja verdadeiro e que não pode se contradizer. Vamos lá. Você é apenas um membro, juntos, todos nós formamos o corpo. Então, esse é o conceito de igreja à luz da Bíblia. Então, aqui a gente vai ver vários usos do termo igreja no Novo Testamento que conferem com esse significado básico de igreja que a gente encontra aqui em 1 Coríntios 12. A gente vai ver, por exemplo, Atos 14, 27. A gente vai ver o seguinte, ali chegados, reunida a igreja, relataram tantas coisas que fizeram Deus com eles, etc. Olha que coisa interessante, né? Eles não diz aqui, o Lucas, né, ao escrever Atos, ele não diz que eles se reuniram na igreja, usando a igreja como sendo lugar, como diz o catecismo católico e como muitos evangélicos pensam também, né? Não, pera lá. Existem vários sentidos da palavra igreja. Nós podemos dizer que nós reunimos na igreja, no sentido de uma localização de pessoas que comungam da mesma fé, e podemos dizer que reunimos a igreja no âmbito de dizer que aquelas pessoas refletem também o mesmo corpo de fé. A diferença aqui é apenas de semântica. Por exemplo, se eu falar assim, eu vou me reunir na paróquia de Santo Antônio, na igreja, evidentemente que eu estou falando não somente do corpo de fiéis que se reúnem em torno daquela sede, como no lugar onde se reúne aquela sede. Ou seja, o que você está fazendo é uma falsa controvérsia. Uma coisa não é totalmente diferente da outra em certo sentido. Isso é tudo besteira. É a criação de controvérsias inúteis, porque o sujeito quer defender algo que é indefensável do ponto de vista até bíblico. Vamos lá, então vamos ver a besteira. Besteira. E usa no coloquial, falando, vamos na igreja, né? A gente não vê isso aí falando, né? Ele veio o contrário, reunida a igreja e não reunido na igreja, entendeu a diferença? Ou seja, a reunião de todos os cristãos era a reunião da igreja, né? Ou seja, ele reuniu a igreja, significa apenas que reuniu todos os cristãos, pelo menos todos daquela localidade, né? Onde eles estavam. Então, não era uma reunião na igreja, mas uma reunião da igreja. E a gente vai ver também em Romanos 16, 3 a 5, mais interessante ainda, no linguajar que dificilmente você vai ver qualquer cristão usar hoje em dia. Qualquer papagaio bíblico acha que está arrasando, citando um bocado de versículos sem contexto algum, mas vamos lá. Ele vai dizer o seguinte, saúde também a igreja que se reúne na casa deles. Ele está falando de Áquila e Priscila. Olha que interessante, ele não vai falar para saudar alguém que se reúne na igreja, mas sim a igreja que se reúne na casa deles. Mas aí que são questões meramente terminológicas. Se eu falo que eu estou me reunindo na igreja, então vamos analisar uma coisa. Digamos que aquelas pessoas que fazem parte do corpo místico se reúnam numa localidade X, como por exemplo nas catacumbas de Priscila, como acontecia na época romana. Então aquelas pessoas se reuniam naquele corpo de pessoas que era a igreja. Então vou me reunir na igreja, ou vou me reunir com a igreja, ou vou reunir a igreja. Qual é a diferença em dizer eu vou reunir a igreja na catacumba de Priscila ou eu vou na igreja na catacumba de Priscila? Essa diferença é apenas semântica.
Na prática, a igreja continua sendo um corpo místico. E o catecismo da igreja fala abertamente sobre isso. Quando o catecismo diz que vai se reunir no lugar onde estão os fiéis, ele está falando basicamente desse corpo onde ele se reúne. Mas o lugar em si não seria essencial se não houvesse a reunião também do corpo espiritual de pessoas, que é o corpo místico de pessoas ali. Eu posso também afirmar que a minha casa, os meus filhos ou minha mulher, digamos assim, fazendo um exemplo ilustrativo, eu posso dizer que uma família católica é uma eclésia doméstica, é uma igreja doméstica, porque lá também está se formando a catequese dos futuros católicos, né? Se forma também, os pais levam ao batismo da igreja e assim sucessivamente. Então, esse tipo de controvérsia dele é uma controvérsia idiota, porque não nega o que a igreja de fato afirma sobre o que é a eclésia, que a igreja é o povo de Deus. Isso está no catecismo também, que a igreja é o corpo místico, está no catecismo também, que a igreja também se une através da mesma fé, através do mesmo corpo eclesiástico, excessivamente. Ou seja, a igreja prega literalmente a unidade. Até todo momento ele não pregou unidade alguma. Ele não afirma, basicamente, o que faz da igreja ser una. Ele não fala isso. Vocês já perceberam isso? Ele fala, a igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é isso, aquilo. Tá, sim, mas o que une todos os cristãos? Qual é o corpo doutrinário que une os cristãos? E, portanto, qual é a verdadeira eclésia? Porque partindo do pressuposto de que existe uma união, uma comunhão verdadeiramente autêntica dentro de um conjunto de verdades autênticos e no Cristo cabeça que age literalmente sobre esse corpo. É por isso que nós dizemos que a Igreja Católica é verdadeira, porque ela guarda todos esses elementos daquilo que é descrito nos Evangelhos, como também descrito na própria Escritura. A gente vai ver a mesma linguagem lá em Colossenses 4,15, a gente vai ver saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. De novo, a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas. Cuidado que vai afinar a voz dele. Se eu colocar mais aqui, ele vai... Minha voz tá muito escrota, cara. Puta merda. Eu tô rouco. Mas ele vai fazer... Aquela vozinha fina dele, muito engraçado. Voz de moça. A igreja que está em tua casa, né? Esse último texto em Filemão 1:2. Então várias vezes a gente vê esse texto, essa expressão. É a igreja que se reúne na casa de fulano de tal. Então não são eles que se reúnem na igreja. É a igreja que se reúne na casa deles. Entendeu a diferença? Por quê? Não, a diferença é besteira isso aí. Se eu disser que eu me reúno na igreja ou a igreja se reúne na minha casa, é a mesma coisa. Por exemplo, eu me reúno na igreja católica. Então, por exemplo, aquelas pessoas que são do corpo místico da igreja estão reunidas naquele tempo. Então eu vou lá na igreja onde está aquele corpo místico. Você mesmo falou que a igreja é uma coletividade. Então eu vou naquela coletividade me reunir. A igreja se reúne na minha casa. É esse corpo se reunindo na minha casa. Esse cara não sabe nem semântica básica, puta que pariu. Porque a igreja eram os próprios cristãos. Então, se os próprios cristãos aí no caso, né, estavam reunidos naquela casa, então a igreja estava reunida naquela casa. Ah, novidade, que me diga. Você quer ensinar o catecismo isso? É isso que nós explicamos sempre, mas vamos lá. Então, como a gente costuma usar hoje, né, o termo igreja relacionado ao templo, né, a gente vamos para a igreja, vamos na igreja, né, como se os cristãos que se reúnem na casa de tal pessoa. Não... Ué, mas é a igreja que fala isso. Uma coisa é o templo é a sede da igreja. Por quê? Porque hoje em dia nós não somos capazes de fazer uma santa missa, sei lá, num cubículo de 88 metros quadrados ou de 100 metros quadrados, né? Porque a igreja começou a construir templos, lugares de reunião, justamente porque o número de cristãos cresceu, não é mesmo? Nós temos que entender que a igreja primitiva é uma igreja doméstica. Por quê? Primeiro, porque havia perseguição religiosa. Já começa por aí. Segundo, porque o número de cristãos estava crescendo aos poucos. E mesmo assim nós percebemos que quando o número de cristãos cresce, os lugares de culto também mudam. Já não são mais lugares de culto em casa, são lugares de culto em catacumbas, são lugares de culto em locais de segredo, em locais onde as pessoas não frequentam, justamente para se proteger da perseguição pagã e da perseguição judaica. Nossa, como é que um cara não entende uma coisa tão básica como essa? Mas vamos lá. Como se a igreja designasse o local ou a instituição. A gente vai ver também outros textos no Testamento. A igreja designa local e instituição justamente porque, primeiro, o local é para angariar o maior número de fiéis, por isso que nós temos os templos. E a institucionalidade está já atrelada à sucessão apostólica. Da feita que esse idiota não entende que é sucessão apostólica, resta realmente essa anarquia de qualquer indivíduo segurando a Bíblia e dizer, eu sou a igreja. E por que ele diria o contrário, sabendo que nós não podemos nem reconhecer essa coletividade que ele chama de corpo místico?
Defeito aqui, sou eu que decido o que é o corpo místico. Sou eu que decido o que é a comunhão, o que é a ortodoxia. Ele mesmo que é um cagalhão metido a dar carteirada na igreja. Mas vamos lá. Que eu não vou encher de texto, mas você pode fazer uma busca por si mesmo, você vai ver várias correntes nesse sentido. Por exemplo, 1 Coríntios 14, 23, mas é o seguinte: se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e se puserem todos a falar em línguas, no caso de estarem outros, incrédulos, não dirão porventura, estáis todos loucos. Aqui a gente vê ele falando, né, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar. Então a igreja não pode ser lugar, porque não faz sentido um lugar se reunir em outro lugar. Não, meu filho, a questão é o seguinte: quando se fala no lugar onde se reúnem os cristãos, evidentemente que eu vou me reunir neste lugar. É neste sentido que o catecismo está falando. Então, por exemplo, se os verdadeiros cristãos se reúnem em um determinado lugar, então, claro, como eu sou um ser material, eu tenho que me reunir num espaço e num tempo. E logo, eu tenho que me reunir e comungar com aqueles cristãos no lugar onde aqueles cristãos se encontram. É a coisa mais óbvia. E você fica fazendo controvérsia idiota. Eu já coloquei até no minuto 12, mas tem gente que gosta de ouvir rápido, né? E vai reclamar. Mas, pô, é só citação bíblica desconexa. Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar só 3 minutos, Luca Banzori. Eu vou te dar só 3 minutos, porque você só fala besteira. Mas vamos lá. Então ele está falando de novo da igreja como sendo dos cristãos, né? Quando ele diz então toda a igreja se reunir no mesmo lugar, está falando simplesmente dos cristãos que se reúnem no mesmo lugar. Ah, não me diga de novo, novidade, é mesmo, é mesmo. Então o lugar em si, ele não era a igreja, os cristãos são a igreja e eles que se reúnem em um lugar, né? Aqui a gente vai ver outro texto, por exemplo, 1 Coríntios 14, 4, vai dizer o seguinte: quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Veja uma coisa interessante, ele está falando do lugar. Claro, quando nós falamos que o templo é a igreja, é o lugar da reunião dos cristãos. Então logo é a igreja. Porque quem está lá dentro lá é parte da igreja. Matou, né? Quem profetiza edifica a igreja. E quando Paulo fala de edificar a igreja, ele está falando de um pedreiro, né, construindo a igreja, né, no sentido literal, como a gente costumaria pensar hoje, né? Não, a gente costumaria o caralho. Vocês, protestantes, talvez pensariam isso. Porque nós, católicos, não pensamos nisso. Nós pensamos o templo como lugar de oração. E, portanto, aquelas pessoas que se reúnem estão em igreja. Vamos lá. Porque a gente costuma atrelar a igreja ao templo, né? Não, aqui edificar a igreja significa edificar espiritualmente o corpo de Cristo, ou seja, os cristãos, né? Então ele diz que, né, quem fala em línguas a si mesmo edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Ou seja, se você profetiza, você está ajudando outras pessoas, outros cristãos, né? O terrorista Paulo, né? Não, na igreja, né? Não porque em si, como sendo a congregação na verdade, né? Sobre a verdade, né? Então a gente é chamado de coluna, a gente tem texto a qual possa assinalar com o dedo uma seita que estaria ligada a um templo, a uma pessoa ou a um lugar. A igreja é espiritual, invisível, composta de todos aqueles que nasceram de Deus. É uma comunidade na qual nós cremos e que não vemos mais que com os olhos espirituais do coração e do homem interior. É a reunião e comunidade dos homens que temem a Deus, que são doces de coração, que estão dispersos no mundo inteiro e unidos pelo Espírito Santo na paz de Deus, graças ao laço de amor. Então é assim. Veja uma coisa interessante, vamos voltar a esse Sebastian Frank aqui, ele cita como referência. A igreja não é nenhum povo particular, nenhuma seita. Não é um povo particular? Como não é um povo particular? Claro que é um povo particular. Em Atos dos Apóstolos nós vemos um povo particular, um povo chamado cristão, que se distinguia dos judeus, que se distinguia dos pagãos, excessivamente. A qual se possa assinalar com o dedo uma seita que estaria ligada a um tempo, a uma pessoa, a um lugar. Ou seja, o corpo místico de Cristo aí, segundo esse sujeito e segundo o seu Lucas Banzoli, é a casa do Vinícius de Moraes. Lembra aquela música, né? Era uma casa, não tinha nada, não tinha teto, não tinha chão, não tinha janela, não tinha nada, né? Era uma não casa. É a igreja do Lucas Banzoli. Mas vamos lá. É uma igreja espiritual, invisível, composta de todos aqueles que nasceram de Deus. Bom, mas a igreja invisível tem que ter uma representação visível, né? Onde é que está a representação visível da igreja invisível? Se essa representação visível não existisse, Jesus Cristo não teria estabelecido apóstolos, não teria estabelecido nem mesmo um corpo místico visível nos fiéis que pudesse pregar o evangelho. Isso aqui é puro gnosticismo, meus amigos. Esse é puro gnosticismo. Olha, a igreja é tão invisível que ninguém vê, só aqueles eleitos. Resta saber identificar os eleitos. Aí, claro, cada um pode se achar eleito. Fica no plano puro da subjetividade. Vamos lá. É uma igreja espiritual, invisível, composta de todos aqueles que nasceram de Deus. Ah, legal. Você acha que falou alguma coisa, né, senhor Sebastian Frank? É uma comunidade na qual nós cremos e que não vemos mais que com os olhos espirituais do coração e do homem interior. Bom, até aqui nada, né?
O que quer dizer essa comunidade? Como ela se define? Qual é o corpo doutrinário que ela se define? Exatamente. Não explica, né? É a reunião da comunidade dos homens que temem a Deus, que são doces de coração, que estão dispersos no mundo inteiro e unidos pelo Espírito Santo na paz de Deus, graças ao seu nosso amor. Quer dizer, eles estão dispersos, né? Quando a gente está dizendo que eles estão dispersos, quer dizer, eles não são capazes nem de se reunir em corpo. Esse corpo é puramente abstrato, é puramente subjetivo. Cada pessoa pode se achar o corpo místico. Eu gostaria, inclusive, de citar alguns versículos da Bíblia que contestam toda essa pataquada que esse cara está falando. Vamos lá. Eu até passei assim batida aqui já para o minuto 14, porque ele vai ficar citando um bocado de textos bíblicos desconexos e eu não vou perder meu tempo. Vamos lá. Aqui eu cito Efésios 4, para a gente ver como se define a igreja. Né? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Olha, veja, quando ele está falando do corpo aqui, tem um aspecto do corpo místico, mas tem um aspecto da presença física e da união física dos fiéis. Ou seja, eles se congregam, literalmente, tá? Esse corpo, ele tem uma representação visível, tá? Uma representação visível na figura de Nosso Senhor que reúne essas pessoas, que também tem uma manifestação visível dessas pessoas crendo nas mesmas coisas, né? Se reunindo e comungando dos mesmos preceitos. Há um só corpo e um só Espírito. Olha só, um só Espírito, né? Ou seja, essas pessoas não se reúnem ali aleatoriamente, elas se reúnem com o mesmo Espírito, com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de credo, de fé. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ou seja, nós nos reunimos no mesmo Deus, o Deus Trinitário, uma única só fé, ou seja, nós temos que acreditar nas mesmas coisas, nós temos que confiar nas mesmas coisas, nós temos que seguir o mesmo credo e um só batismo. Um único batismo. Isso significa o quê? Significa que o batismo, ele tem que ter uma regra comum. Aí você vai numa igreja evangélica, você tem o batismo de crianças, o batismo de adultos. Né? E claro, quando uma pessoa batiza adultos, não está reconhecendo o batismo de crianças. E não está reconhecendo o credo daqueles segmentos protestantes que acreditam no batismo de crianças. Então, onde é que está a unidade de fé aí? Onde é que está o único batismo? Onde é que está um só Senhor? Sabendo que hoje em dia nós estamos vendo a ressurreição de velhas heresias que foram combatidas pela Igreja Católica. Nestorianismo, sabelianismo, arianismo, negação da Trindade, entre outras coisas. Veja que aqui é uma definição da igreja. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aí quer dizer, ele está explicando sobre a questão da graça, mas veja, aqui nós temos a questão da unidade da fé. A unidade do corpo, ou seja, aquelas pessoas comungam entre si numa representação visível. Tá? E nós temos também um único batismo. Não pode ser o batismo luterano, calvinista, batista, tudo se contradizendo. Não, tem que ser o único batismo, o único sentido do batismo. Inclusive a igreja prega que o batismo imprime uma marca indelével. Isso significa o quê? Que uma vez batizado, você é batizado sempre. E se você, protestante, se batizou várias vezes e negou o batismo católico, você apenas tomou banho. Só isso que você fez. Você tomou um banho de piscina. Não tem validade. Vamos lá. Aqui nós vamos pegar um outro exemplo da questão da unidade da doutrina, da sã doutrina. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. E olha só aqui a questão da autoridade. Porque vós mesmos sabeis como convém imitarmos, pois que não nós ouvemos desordenadamente entre vós. Tá? Então veja aqui, por exemplo, aqui, mais uma vez se fala do quê? De uma unidade, de uma doutrina e detalhe, o corpo de fiéis imitando aquilo que é a chefia, que é o próprio apóstolo, que são os próprios apóstolos.
Aqui matou pau. Vamos lá. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Aqui nós temos a unidade da fé, porque a heresia implica um desvio da sã doutrina. Vocês perceberam que aquela besta do Branzoli, em nenhum momento ele fala na questão da ortodoxia, da unidade da fé, qual é a verdadeira fé que revela a verdadeira igreja, dentre outras coisas? Ele não fala disso. Na verdade, quando ele usa a palavra heresia, principalmente contra o catolicismo, é apenas um xingamento, porque ele não fundamenta a heresia a partir de uma doutrina, a partir de uma unidade de fé, a partir de uma unidade de corpo. Não. Ele fala o seguinte, que o samba do crioulo doido protestante, de trocentas doutrinas distintas, contraditórias, não são heréticas. Porque a palavra hereses quer dizer escolha, né? Escolher aquilo que quero crer, ainda que divija de uma doutrina única. Não, todos eles divergem entre si em todos os aspectos. Então veja a falsidade do argumento desse homem. Vamos lá. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tenham em mente que a paciência de Nosso Senhor significa salvação, como também nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Isso aí é a descrição perfeita do Lucas Banzoli. Vocês perceberam que ele passou 10 minutos, 15 minutos e não falou absolutamente nada? Ele não falou nada. Ah, a igreja é corpo místico. A igreja é corpo de fiéis. E aí fez uma metralhadora giratória de citações bíblicas desconexas para explicar o que é o corpo místico, e ele não consegue explicar nada. Vamos acabar. Dispersos no mundo inteiro e unidos pelo Espírito Santo na paz de Deus, graças ao laço de amor. Então é assim que eu entendo o mesmo significado de igreja, né, que a gente vê na Cordas de Strong, que a gente vê no Novo Testamento, que a gente vê aí na definição muito boa, por sinal, do Sebastian Frank. Definição boa, cara? Você não definiu nada, cara. Você é um busteiro mesmo, enrolador. Exatamente a visão que eu tenho de igreja, né? Então, desculpa se eu desapontei alguém, né? Se eu falei que a igreja certa é sua, né? Se é a Assembleia de Deus, é a Católica Romana, é a Batista, não sei qual. Não, essas igrejas, elas podem ser, se elas forem bíblicas, evidentemente, né? E quem é que define o que é bíblico, idiota? Quem é que define o que é bíblico? Quem define o que é bíblico? É você? Claro, é você, evidentemente. A casa do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, é o Lucas Banzoli. E é interessante que ele distorce, inclusive, esse sentido em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Quando Paulo de Tarso fala casa do Deus vivo, ele está falando o quê? Ele está pegando um sinônimo de uma casa em que Deus atua, a casa de Deus. Né? Coluna e fundamento, coluna é que dá sustento. Fundamento é o que dá a devida explicação da verdade. Como é que ele vem dizer que a igreja não tem base para isso? Se a igreja é o corpo místico, é interessante, ele se contradiz, porque ao mesmo tempo que ele diz que a igreja não tem valor no ensino da sã doutrina, mas por outro lado ele reconhece que a igreja é um corpo místico. Se a igreja é um corpo místico, esse corpo místico é orientado pelo Espírito Santo, cujo Cristo é o cabeça. E portanto, a igreja ela tem um caráter sobrenatural. Mas ao que parece ele não acredita nisso. E ele se contradiz justamente porque o conhecimento teológico dele é ruim. Isso porque eu não estou falando do conhecimento histórico dele, que é pior ainda. Elas podem ser, sim, igrejas corretas, né? Vamos dizer assim. Mas... Tá, o que define uma igreja correta? Olha, é o seguinte, a gente tem que seguir a Bíblia, certo? A gente tem que se reunir num corpo de fiéis. Tá, beleza. Tá, e o que define quem está seguindo a Bíblia e quem é de fato o corpo de fiéis que segue verdadeiramente a sã doutrina? Ninguém define. Porque um grupo de hereges também se pode dizer que é um corpo. Não é o corpo místico, evidentemente, mas é um corpo que segue uma doutrina ainda que falsa. E aí? Vamos lá. Mas o significado de igreja em si não está ligado a uma instituição. Não, está ligado a uma instituição sim. Tanto está ligado à instituição, como, por exemplo, nós temos o fato de que existem autoridades apostólicas. Ora, eu citei aqui a carta de São Paulo de Tessalonicenses que diz para imitar-nos. Imitar-nos.
Sabe o que significa isso? Significa que o corpo da igreja, que é a comunhão de fiéis, tem que imitar e seguir o exemplo dos apóstolos que eram chefes. Isso é instituição. Instituição vem da palavra instituir, estabelecer, né? Para se perpetuar, para ter continuidade. Formas institucionais de igreja, onde há chefia, onde há organização, onde há lugar para se reunir. Pode ser a casa da pessoa. E por que os cristãos se reuniam na casa de outros cristãos e não se reuniam, por exemplo, na casa dos pagãos? Porque eles tinham formas institucionalizadas de cooperação. Meu Deus, como é que o cara não sabe uma coisa dessa, porra? Olha que eu tô rouco, fudido, minha garganta tá fudida, mas tudo bem, vamos lá. Ela tá falando, quando a Bíblia fala de igreja, ela tá falando de uma corporação, uma almeida, uma organização. Aí... Como é que é, meu filho? Você tá falando bobagem. Para você falar isso é porque você não sabe a sociologia básica. Mas vamos lá, vamos lá. A igreja, como muita gente já definiu muito bem, é um organismo, não é uma organização. Ah, meu Deus do céu, ele mudou o nome, organismo para organização. Quando os apóstolos se reúnem em concílio em Jerusalém para decretar regras comuns às comunidades cristãs. Isso aí é um organismo ou uma organização? Seu. Tá. Eu deixo essa pergunta para vocês. Ele não sabe o que é uma instituição, mas vamos lá. O fato de a gente chamar as instituições, as organizações de igreja, já é um erro de vocabulário. Porque... Não é erro de vocabulário, não. É que você não sabe o que é instituição. No fundo, esse protestantismo liberal, que diz, tudo é igreja e nada é igreja ao mesmo tempo. Aliás, qual o protestantismo não é liberal? Porque eles caem realmente nesse erro, né? Que a própria Bíblia não chama desse jeito, né? Então é interessante... Claro que a Bíblia não vai dizer que existe uma palavra chamada instituição, mas ela vai representar descrevendo ações, descrevendo formas de organização. Meu Deus do céu, que coisa meio burra é essa, viu? E é importante que os evangélicos, pelo menos, corrigissem esse uso do vocabulário, embora eu acho que já seja tarde demais para isso. Porque... Não é que seja tarde demais, é que você está querendo mudar a semântica das palavras e você não entende a palavra instituição. É simples. O conceito institucional de igreja já ficou tão gravado, né, que acaba sendo impossível você consertar esse erro, né? Não tem erro algum. Quando nós afirmamos que a Igreja Católica é a Igreja da Sucessão Apostólica, é uma forma institucional que nós estamos alegando. E alegando baseado em critérios da Bíblia, em critérios históricos, justamente porque os primeiros cristãos seguiam os apóstolos como chefes. Foi Jesus Cristo que disse aos apóstolos, quem vos ouve, a mim ouve. Aqueles a quem perdoardes serão perdoados e aqueles a quem retiverem serão retidos. Isso é o quê? Poder de chefia. Mesmo Mateus 16, 18, quando fala, tu és Pedro, sou essa pedra, ficarei minha igreja, eu vou te dar a chave do céu. Poder de ligar e desligar, instituição. E qual é o problema de instituição? E qual é o problema de ser institucionalizado? Eu não vejo problema algum. O problema pior é dizer que a igreja é uma torcida organizada que se encontra e depois não se encontra mais. Isso sim, é terrível. Então muita gente fala, então qual é a verdadeira igreja de Cristo entre milhões, milhares, bilhões de denominações protestantes, né? Cara, olha só, nós estamos no 15 minutos, ele não conseguiu me definir como é que nós identificamos a verdadeira igreja. Ele não conseguiu fazer isso. Vocês perceberam isso? Vamos lá. A gente faz esse desafio como se a gente tivesse que apontar ali uma igreja específica, né, evangélica, que tivesse toda a verdade, que fosse que Jesus fundou lá no século I, né, em Mateus 16, 18. E óbvio que não é isso, porque o conceito de igreja não é isso, não tem nada a ver com esse. Claro, o conceito de igreja que ele tem é um conceito gnóstico, como desse Sebastian Frank. É um corpo de eleito genérico. Agora resta saber destrinchar a verdade verdadeira dentro das falsidades aparentes das denominações. Isso é uma gnose. Uma gnose total. Qualquer dia desses, esse cara vai virar fã do Frijol Fichon. Vamos lá. Existem sim, como eu falei, instituições, religiões, né, que são bíblicas, que se aproximam, né, da pureza do Novo Testamento. Sim, meu filho, me explica qual dessas igrejas identifica o corpo místico, porra. Existem igrejas, mas isso é muito genérico, você não explicou. Explica qual é a igreja que segue realmente a Bíblia. E veja, aqui nós temos também uma outra falácia, porque a verdadeira igreja não segue somente a Bíblia, até porque a sola escritura é uma falácia. A sola escritura é uma falácia conceitual, porque ela nem mesmo é defendida pelos apóstolos. Ela nunca foi defendida no decorrer da história da igreja. Vamos lá. Em uma medida maior ou menor, como também existem outras que são bastante heréticas, que se distanciam bastante. Mas... Tá, quem é que define o que é herético, define o que é ortodoxo, porra? Defina, cara, você não consegue... Olha só, presta atenção, Pazzoli, presta atenção, para provar que você é um embusteiro. Primeiro, você tenta fazer uma definição de igreja. A igreja é corpo místico, a igreja é isso, aquilo, é um corpo de fés e tal, tá? Só que dentro desse conceito que você cria, você não consegue definir visivelmente
qual é a igreja que segue um corpo doutrinário autêntico. Isso aí é absolutamente necessário até para a salvação. Da feita que você diz que a igreja é apenas um conceito genérico, é um espaço para a subjetividade, como também é um espaço para o seguinte: não existe critério objetivo para eu acreditar numa denominação, entre aspas. Não existe critério objetivo para eu me salvar. Mas é aí que está. A igreja foi fundada justamente para dar essa objetividade. É por isso que Paulo fala que a igreja é a coluna e fundamento da verdade. É por isso que Paulo afirma claramente que nós devemos imitar os apóstolos. É por isso que Paulo diz claramente que nós devemos seguir a tradição dada pelos apóstolos. É por isso que Paulo também diz que a igreja, sendo um corpo místico, tem que ter uma única fé, um único batismo, mesmo Deus, mesmo corpo e mesmo espírito. Ou seja, mesma comunhão de pessoas juntas e o mesmo modo de pensar. E também Jesus Cristo fala de uma igreja que tem o poder de ligar e desligar, que tem o poder de ensinar, que tem o poder de orientar, que tem o poder, inclusive, de falar em nome dele. E aí? Aí você vai dizer que isso não tem que ser institucional? Que palhaço. Isso, o conceito de igreja no Novo Testamento se refere aos próprios cristãos genuínos e não no local, na organização, no grupo, uma coisa assim. Quem é que define o que é cristão genuíno? Quem é que define o que é cristão genuíno? Me explica, Banzoli. Quem define? Você ficou... não chegou em lugar algum. Vamos lá. E ao qual eles pertencem, onde eles se reúnem. Então é isso que eu tinha para falar por hoje, pessoal. Não se esqueça de ativar os sininhos das notificações para não perder lá os vídeos, se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e dar o like nesse vídeo e compartilhar também com seus amigos, parentes, conhecidos e também... graças a Deus, não tenho saco de ouvir esse cara não. Esse cara só fala besteira. Meus amigos, vocês precisam de uma coisa assaz engraçada. O Banzoli não sabe o que é uma igreja. Ele não sabe definir o que é a igreja. Ele não sabe definir qual é a verdade que podemos extrair da Bíblia. Ele não sabe definir nada. Ele simplesmente se perde a frases genéricas para enrolar você. Só isso. Então, meus amigos, eu não vou me delongar muito. Minha garganta está muito ruim. E até a próxima. Até a próxima.